Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Também gostaria de desejar a todas as mamães que aqui estão o seu feliz dia, que o Senhor te conceda muita graça, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, principalmente a de longevidade, para viver e desfrutar das bênçãos do Senhor. Quero agradecer ao apóstolo Delfino pelo convite, e ontem, conversando com ele, eu pensei muito em pedir para ele conseguir uma outra pessoa para ministrar no meu lugar. Eu estou com alguns dias enfrentando um pico de pressão alta muito forte, e eu tenho feito minhas dietas, tudo direitinho, tendo um stent na artéria do coração, e sempre fui muito cuidadoso com meus níveis de açúcar. Mas dias para trás as coisas desandaram, pastora. A pressão, eu fui medir, eu não estava sentindo nada, fui medir, cheguei lá na farmácia, estava 19/11. E vários dias os meninos me medicando, tentando, e quando foi ontem eu fiquei mal, e a pressão ficou 20/12, e fui lá na UPA, os meninos estavam de plantão, e fui bem atendido lá, graças a Deus. Enfim, estou aqui, estou também com a tosse alérgica, então se eu tossir algumas vezes aqui, não pense que é falta de educação, é porque se coçar a garganta eu vou ter que tossir um pouquinho, porque tosse alérgica é um negócio que perturba demais, né? Mas na graça do Senhor, tenho certeza que o Senhor tem algo para nós aqui, e eu sou o mais carente da bênção de Deus aqui nessa noite, amém? Apóstolo Delfino tem sido um amigo, estando pouco tempo aqui no Rio de Janeiro, conheci o Bispo Andi, através do Bispo Andi tive a oportunidade de conhecer o apóstolo Delfino, e o Delfino se tornou um amigo íntimo, e eu zoo muito com ele. Às vezes eu tiro a paz dele, irmão, dele também do Bispo Andi. O Bispo Andi, ele é mais aquele pastorzão, mais você tem que cuidar para não brincar muito, senão ele te chama a atenção. E o apóstolo Delfino, se você já conhece ele, pode começar a brincar com ele, porque ele gosta, viu? Pensa no sujeito brincalhão, e ele manda aquelas fotinhas, aquelas imagenzinhas de WhatsApp, e eu sei que ele fica mandando porque ele quer que eu mande as minhas, aí ele vai pegando e vai copiando. Aí às vezes 3 horas da manhã ele está lá acordado, mandando figurinha lá para mim. Aí eu digo para ele, vá dormir, varão. Ele também fica um pouco ansioso, né, pela situação que ele tem vivido, de estar um tempo aqui, ter que uns dias estar na casa dele, mas eu tenho certeza que isso aí vai ser resolvido. Deus está no controle. Eu tenho acompanhado aqui pela internet os cultos, algumas mensagens do apóstolo. Eu considero um grande pregador, um homem com a sabedoria muito grande. Eu já vi as igrejas por onde ele passou, por onde ele ministrou a palavra. Enfim, os irmãos, tenho certeza que estão sendo muito abençoados através da instrumentalidade desse homem de Deus. Então, eu sou só uma formiguinha que veio aqui para trazer uma palavra. Não espere muita coisa não, viu? Amém? Não espere muita coisa não, mas o que Deus mandar eu falar, eu vou falar para você, tá bom? O tema da minha reflexão nessa noite é as filhas de Zelofeade. Eu quero que você, por favor, abra a sua Bíblia no capítulo 27 e o verso 1 do livro de Números. Eu particularmente, eu não gosto de fazer uma leitura muito extensiva quando eu vou ministrar. Quando eu ministrava na minha igreja, quando eu saía para pregar, eu geralmente tiro um pequeno texto, amém, para deixar os irmãos ali curiosos de buscar um entendimento melhor daquilo que vai ser pregado, daquilo que vai ser ministrado. Capítulo 27, o verso 1, quem encontrou, diga amém. Glória a Deus, 2 irmãos acharam. Fica antes de Deuteronômio ali, antes de Lucas, antes de João.
É bem antes, né? Amém, queridos? Verso 1. E chegaram as filhas de Zelofeade. Diga comigo, Zelofeade. Muito bem. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efé, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Diga comigo, Macla. Vamos lá, bem forte. A gente é pouquinho aqui, mas dá para a gente fazer um barulho. Diga comigo, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Tirza era a filha caçula. Então, essas 5 mulheres haviam perdido o pai e possivelmente a mãe, porque a mãe não é mencionada no texto. Era uma casa com 5 mulheres, 5 servas de Deus, 5 mulheres que haviam sido educadas no temor da palavra. Elas, juntamente com seu pai, atravessaram o deserto. Então eu acredito que essas jovens aqui, elas nasceram provavelmente no deserto. Amém? E diz a palavra do Senhor que Zelofeade faleceu, e ele estava cotado entre aqueles que iriam receber a sua herdade, a sua herança da terra prometida. Só que a palavra do Senhor nos mostra, nos ensina, que Zelofeade infelizmente caiu na falha de murmurar no deserto. E todos que murmuraram, por mais que eles fossem homens de Deus, eles foram impossibilitados de entrar na Canaã. Então, a murmuração é como se nós estivéssemos mandando uma mensagem para Deus. Quando nós murmuramos, é como se nós estivéssemos colocando diante do Senhor todo o nosso descontentamento por aquilo que Ele está fazendo ou por aquilo que Ele não está fazendo. A maioria das murmurações contra Deus e contra a sua vontade, ela surge nos moldes que não são favoráveis a nós. Quando eu cheguei lá no Pará para pastorear, eu chorava todo dia, querendo voltar, querendo ir embora. E eu passei 15 anos ali, 15 anos Deus não deixou faltar nada. Nunca fui dormir uma noite preocupada com o que eu ia comer, com o que eu ia vestir, com o que eu ia beber. Muito pelo contrário, foram 15 anos onde Deus me abençoou, onde eu pude abençoar vidas. Mas houve um período que a minha igreja não crescia. Não crescia. E aí, um dia eu estava conversando com a minha esposa e o tempo todo eu dizia que eu queria voltar para Fortaleza, que eu não queria ficar ali. E de repente ela olha para mim e diz: sabe quando é que a nossa igreja vai crescer? Quando você parar de reclamar, quando você parar de pedir para Deus para ir embora, quando você começar a orar pela cidade, quando você começar a orar de uma forma diferente, haverá rompimento sobre nossas vidas. E aquela mensagem tão sublime da boca da minha esposa desceu ao meu coração. E dias depois eu reuni o pequeno grupo que tinha na igreja e saímos orando na cidade. Saímos orando, meia-noite em ponto nos encontramos na porta da igreja e fomos ungir a cidade. E lá em Castanhal tinha um bar chamado Bar do Assis. Era um bar daqueles... Tem comércio que se destaca, né? Só que o Bar do Assis, ele se destacava pelo nível das pessoas que iam para aquele bar.
eram profissionais liberais, eram empresários. Então, no final de semana, aquele bar ficava cheio de gente ali bebendo, ouvindo música. E aí, o último lugar, quando nós estamos voltando para fazer oração na porta da igreja e irmos para casa, eu senti de Deus de parar em frente ao bar do Assis. E o bar do Assis era uma esquina, um L. E eu saí derramando azeite naquele bar e dizendo: Senhor, eu estou decretando em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, que este bar vai fechar e o Senhor vai trazer alguém para esse lugar onde o Senhor fará próspero e abençoado. Aí, uns 10 anos depois, eu estou pregando numa igreja batista lá em Castanhal e eu fiquei sabendo que o dono do bar havia aceitado Jesus. E o bar, obviamente, estava fechado e lá funcionava uma pizzaria. E aí eu estou dando testemunho e de repente o pastor se levanta e vem falar ao meu ouvido: o Assis é obreiro da nossa igreja. E aí o Assis, no meio da minha pregação, interrompeu, subiu no altar e veio me dar um abraço, me agradecendo por eu ter orado para o bar fechar. Ele me deu um abraço forte, estava lá com a família dele, adorando ao Senhor. E eu disse para ele, foi um desafio muito grande, porque foi algo que o meu coração ardeu para fazer, e eu precisava fazer, então eu tinha que ungir aquela calçada e orar ali para que o Senhor tirasse aquele bar dali. Era como se fosse uma prova de Deus para a minha vida. Mas saber hoje, 10 anos depois, que você é crente, que você serve ao Senhor, que você está na igreja, irmãos, aí chegou um irmãozinho lá bem simples, botou uma pizzariazinha. Ele tinha um lugar mais na frente, era pequeno, aí ele alugou o local onde era o bar. Ele colocou uma pizzaria. Irmãos, aquele homem prosperou. Ele tinha um carrinho velho, bem velhinho, e ele ia, servo de Deus, homem crente, obreiro da casa do Senhor. Aí Deus o abençoou. Só lá na região de Castanhal, que era a cidade que eu morava, ele tinha 5 pizzarias. E o último carro dele era uma S10 0km. Então é quando nós entendemos que nós precisamos verdadeiramente rasgar o nosso coração, nos entregar completamente a Deus e a sua obra. Esses dias eu estava lembrando que eu falei para minha esposa assim: um dia Jesus quiser me levar, que me leve em cima do altar. Eu não sei se vai ser hoje, mas se for, vai ficar complicado, mas eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque o Senhor tem segurado nas minhas mãos. E murmurar é uma das coisas que nós precisamos lutar para não fazê-lo, porque quando nós murmuramos, é como se nós estivéssemos dizendo para Deus: se eu estivesse no teu lugar, eu não estaria fazendo desse jeito. No capítulo 6 do profeta Isaías, quando ele entra no templo, e ele fica estupefato com a glória, com a presença, porque no templo ele vê a presença do Senhor ali revelada, manifestada. E aí ele diz: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí às vezes a gente fica conjecturando qual foi o pecado do profeta Isaías. Por que um serafe teve que descer e tocar na boca dele com uma brasa viva para purificar o pecado que obviamente estava na sua fala? E aí o Senhor nos leva a entender que o povo estava sem um rei. E estar sem o rei é também estar sem a presença do Senhor naquela época. Porque o rei, quando ele era ungido a rei, ele recebia uma porção do Espírito Santo sobre a vida dele. Então, estar sem o rei é estar sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo. Então o povo estava murmurando, porque eles não tinham um rei. E aí, quem sabe, Isaías entendeu que por alguma vez, em algum momento, ele tenha estado naquele meio, fazendo comentários, tecendo conversas, que na maioria das vezes são coisas que entristecem profundamente ao Senhor. A vingança de Deus veio justamente porque houve murmuração.
Queridos, Moisés era um homem de Deus, era um profeta do Senhor, mas não entrou. Sentiu o desejo de entrar, viu Canaã de longe, mas não teve permissão para entrar, porque infelizmente Moisés também acabou murmurando contra o Senhor. Isso não lhe impediu a sua salvação, não impediu. Mas existem bênçãos na nossa vida que a gente vai impedir pela forma que nós vamos lidar com as circunstâncias, com os problemas, com os conflitos. E a minha oração nessa noite é que o Senhor te dê muita maturidade, muita força, muita ousadia, e que você possa ser verdadeiramente a boca de Deus aonde você chegar, e que você continue emprestando a sua boca ao Senhor. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. O bispo Vandir, ele sempre fala assim: aqui na minha casa não é permitido falar de ninguém. Coisa linda. Uma vez ele falou assim para mim: as minhas filhas não têm nenhuma memória de eu falando de alguém aqui dentro da minha casa. Amém? Vamos falar apenas do Espírito Santo, da obra de Deus. Ao invés de amaldiçoarmos, vamos abençoar, vamos liberar palavra de bênção, palavra de vitória. Você pode aplaudir o Senhor aí? Dá um aplauso ao Senhor bem forte. Então Zelofiade morreu, e o significado da palavra Zelofiade no hebraico é proteção pelo zelo. Ele era um homem zeloso, criou as filhas na santidade, criou no temor. Mas havia naquela época uma lei, e a lei dizia que filhas mulheres, elas não poderiam herdar a terra. O nome, ou seja, o sobrenome dos seus pais seriam apagados, deixaria de existir, porque a lei dizia que tinha que ser assim. E aí, quando elas chegam, elas começam a sentir um desejo ardente no coração pela bênção. Porque ser abençoado e querer desfrutar daquilo que você sabe que é uma promessa de Deus é maravilhoso. Você olhar para trás na sua vida e ver tudo que Deus fez por você, que Deus fez pelos seus, as vidas que foram abençoadas, as pessoas que foram levantadas através de uma palavra que você liberou. Casamentos que poderiam estar destruídos foram recuperados, vidas que estavam abatidas, enfermas, foram curadas por causa de uma palavra que foi liberada. Então, diz a palavra do Senhor, que elas se reuniram entre si. Eram 5 mulheres: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Sabe uma das coisas que me veio na mente quando eu comecei a estudar esse texto? Me veio uma preocupação de querer saber o significado do nome de cada uma delas. E aí, estudando a palavra de Deus, eu descobri que o nome da primeira filha, Macla, que era a filha mais velha. E naquela época, geralmente, os filhos mais velhos, eles tinham uma obrigação de cuidar dos irmãos. Vocês lembram de Marta, Maria e Lázaro? Marta era a irmã mais velha, era uma mulher ativista. Os pais estavam mortos, e ela vai conduzir os irmãos, vai conduzir a casa, vai conduzir as obrigações, vai trazer planejamento de como elas vão viver, de como elas vão frutificar na vida, de como vão prosperar. E isso vai acontecer porque Marta tem o entendimento que ela tinha um peso de responsabilidade muito grande sobre a vida de Maria e sobre a vida de Lázaro. E aí, com o passar do tempo, ela começa a se tornar aquela mulher ativista,
Às vezes tinha que falar alto, às vezes tinha que falar grosso. Lembra daquela irmã que diz assim: aqui eu sou o homem e a mulher da casa. Então Marta se tornou isso. Tinha que ser o pai, tinha que ser a mãe dos irmãos, tinha que cuidar, tinha que administrar. E quando ela encontra com Jesus lá na entrada da aldeia, o que é que ela faz? Ela bota para funcionar o ativismo. Ela olha para Jesus, fita os seus olhos nos olhos dele e diz: se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria falecido. Ela simplesmente faz aquilo que já era comum para ela. Era uma mulher resolvida, era uma mulher que sabia o que queria. Embora não aceitando a morte do irmão, e sem entender também a grande falha de trazer Jesus para a situação, só quando o problema já estava fora do controle. Alguns de nós sofrimos na nossa vida porque a gente quer trazer Deus para o problema, só quando não é mais nada a fazer. É um casamento, é um noivado, é um empréstimo que vai fazer, não ora, não pergunta se é de Deus, não pede uma direção ao Senhor, não passa horas ao Senhor dizendo: Deus, é a tua vontade que eu faça esse empréstimo, é a tua vontade que eu compre este imóvel, que eu faça este negócio. E aí a gente vai acumulando prejuízos, porque a gente só quer trazer Deus para o negócio quando as coisas realmente estão fora do controle. E aí Marta e Maria mandam chamar Jesus somente quando Lázaro está no último estágio de vida. E quando Jesus chega, Lázaro já estava morto há 4 dias, sepultado, enterrado, cheirando mal. Geralmente as pessoas que são muito ativistas, elas manipulam demais as pessoas. Ela chega em casa com Jesus, com os discípulos. Agora não era mais só Jesus e os discípulos, a multidão, toda aquela aldeia agora está na frente daquela casa, que era uma casa próspera, uma casa abençoada. E Marta entra para dentro de casa chorando, encontra-se com Maria, e quando Maria sai para falar com Jesus, ela vai usar a mesma palavra que a sua irmã Marta falou lá na entrada da aldeia. Maria olha para Jesus e diz assim: se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria falecido. É a mesma palavra. Ou seja, Marta chega lá no ouvido de Maria e diz: você tem que falar desse jeito, fala com ele dessa maneira. Tem gente que é assim. Só, irmãos, que o coração de um adorador ninguém consegue manipular. Maria, ao encontrar-se com Jesus lá fora, era inverno, o clima estava bem frio, ela vai para onde? Para o lugar que ela mais gostava, estar aos pés de Jesus. Ela se abraça ali com os pés de Jesus, levanta a cabeça chorando e diz: se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria falecido. As palavras de Maria, embora sendo iguais, tiveram conotações e profundidades. É porque quando Marta vai encontrar com Jesus, ela vai para bater de frente. Mas Maria não. Maria, quando vai encontrar com Jesus, ela vai aos pés do Senhor em rendição, em humilhação, porque o caminho da humilhação é um caminho da prosperidade, é um caminho da bênção, é o caminho da vitória. E ela olha para Jesus e diz: se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria falecido. E aí, irmãos, o verso 35 do capítulo 11 de João diz: Jesus chorou. Veja o que uma palavra liberada de um coração quebrantado, contrito, pode ocasionar no mundo espiritual. Não houve um outro momento que a Bíblia diz que Jesus chorou. Aquele momento foi crucial para que o Senhor pudesse trazer Lázaro de volta à vida. Porque trazer um morto à vida não é nada para Jesus.
a grande obra ali na aldeia de Betânia, eu já vi tanta gente pregando sobre a morte de Lázaro, e todo mundo vai falar do sobrenatural, porque é o que chama a atenção de todo mundo, né? Ressuscitou, tirai a pedra. Não, irmãos, a obra ali não era em Lázaro. Ressuscitar Lázaro é a coisa mais fácil para Jesus. Sabe o que é difícil para Jesus? É entrar em um coração petrificado, endurecido. Aí é difícil. Por quê? Porque ele só entra quando nós deixamos. E a grande obra ali era com Marta. Por isso que quando eles estão todos reunidos lá no cemitério, o que é que Jesus fala? Mostrem-me onde o puseram. Por que Marta respondeu? Marta olha para Jesus e diz: Senhor, mas já é de 4 dias. Por que ela respondeu? Porque quando Jesus ele fala, mostra-me onde o puseram, ele está olhando para ela. Então, queridos, Macla, ela era aquela mulher ativista com peso da responsabilidade de cuidar das suas 4 irmãs. O significado do nome Macla diga comigo, confiança. Confiar. O Salmo 125, verso 1 diz que os que confiam, isso faz distinção. Eu sempre digo que é igual ao Salmo 91. O Salmo 91 diz assim: aquele. Quando o verso 1 diz aquele, está fazendo a distinção de que não são todos. Aquele que habita, nem todos conseguem habitar e descansar. Então o texto aqui diz que aqueles que confiam no Senhor, eles são comparados aos montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Olha a comparação profunda do texto. Você está firme, você olhar para uma montanha, algo tão imensurável. É muito difícil você estar numa estrada e você passar por uma montanha e você não visualizar. Está ali, não tem quem tire do lugar, você tem que ver. Então a firmeza em Deus é algo, diga comigo, perceptível. As pessoas conseguem ver em nós quem realmente nós somos na presença de Deus. E isto tem que fazer diferença na minha vida, tem que fazer diferença na sua vida. A gente passa luta, a gente passa prova, a gente passa por situações de enfermidade, mas estamos firmes. Estamos firmes. Estamos na rocha. Quando eu fui sepultar minha mãe, todo mundo chorando. Eu era o único que estava tranquilo. Aí a minha irmã chegou e disse assim: por que você não chora? Eu disse: porque eu estou tão feliz. Você está feliz porque ela morreu? Não. Eu estou feliz porque quando a minha mãe teve 3 pontes de safena, eu orei para que o Senhor a preservasse com vida. E o Senhor deu 15 anos à minha mãe. Irmãos, foi só eu sair do Pará, minha mãe faleceu. Foi o tempo que terminou a obra no Pará, que Deus me trouxe para cá. O Senhor prepara minha mãezinha e leva. E levou uma serva de Deus. Às vezes eu chegava lá, era uma das coisas que ela, 2 coisas que ela não esquecia. Porque o Alzheimer havia sugado dela as possibilidades. Mas ela sempre lembrava de Jesus. E quando a gente começava a falar de Jesus, ela começava a falar em outras línguas. Mas aí já criava um gatinho imaginário, um cachorro imaginário, não lembrava dos filhos. Às vezes a gente ficava numa luta, eu meses sem ver ela, eu chegava lá, ela não me conhecia, nem lembrava de mim, nem sabia quem eu era, mas o coração feliz, o coração alegre, porque o Senhor a preservou até o último momento, porque ela estava firme. Você quer desfrutar das bênçãos do Senhor? Fica firme. Propósito nordestino diz assim: eu não abro nem para o trem. É ficar firme, é saber realmente o que você quer. E aí eu acredito que ela reúne ali as suas irmãs,
e começar a conversar sobre uma estratégia para tentar mover o coração de Moisés, para tentar mover o coração de Deus. E elas ficam ali dias e dias planejando, orando, e elas sabiam que elas não podiam, como mulher, ir até Moisés, corriam risco de serem mortas. Elas não podiam se dirigir a Moisés e a ninguém para pedir nada, porque a lei dizia que não podia. Mas aí na oração, Deus move os céus, Deus move o sobrenatural. Na oração, Deus move sentenças, Deus move leis. Deus desengaveta o que está engavetado, Deus faz existir aquilo que não existe para que seja. E somente Deus poderia tocar no coração de Moisés. Então ele está firme. Aleluia. O nome da segunda filha é Noa. Diga comigo, Noa. Diga comigo, Noa. Noa significa determinação. Vocês viram que a minha preocupação foi saber o significado dos nomes, porque eu entendi que o nome delas teria alguma coisa a ver com os conflitos. Na maioria das vezes os nomes que eram dados no passado eram dados em cima ou de uma grande alegria ou de um grande conflito que o casal viveu. E aí o significado do nome Noa é determinação. Então Macla precisava que a segunda irmã estivesse com ela, que também fosse exemplo para as outras três, porque era uma casa de 5 mulheres. E aí ela precisava que realmente Noa fosse determinada. Então, ao recebermos uma direção de Deus, temos que ser firmes, determinados, fazer. Eu sempre digo com meus amigos, brincando com eles, se eu falar que vai morrer, pode se esconder, porque eu vou atrás. Você tem que honrar aquilo que você fala. É a sua palavra, é sim, sim ou não, não. Na oração você não pode fazer um voto, dizer que vai fazer e não fazer. Nós temos que ir até o final. Algumas pessoas, elas sempre vai haver aquelas que vão fugir no meio do caminho, que vão desistir no meio da caminhada. Sempre vão existir pessoas assim. Mas Deus não fez você dessa forma, dessa maneira. Tudo que Deus faz obedece um parâmetro. Tudo que Deus faz obedece um propósito, um plano perfeito, cheio de minúcias. A bênção que vem para a minha mão, a bênção de Deus que vem para a minha mão, tem muitos significados, tem muitos propósitos. A sua casa tem um propósito. Mas enquanto você ficar brigando com o vizinho pelo saco de lixo que ele bota na tua porta, qual é o propósito? Enquanto você ficar sendo essa pessoa dura, iracunda, que não fala com ninguém. Na rua que eu morava, todo mundo sabia que eu era pastor. Eu não ia na casa de nenhum, mas eu passava por todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite. E quando alguém adoecia, eles atravessavam a rua e vinham orar na minha casa. Eu ia no açougue, tinha 3 açougues na esquina que eu morava. Todo mundo me conhecia. Todo mundo chegasse perguntando onde é a casa do pastor. Todo mundo sabia onde era a casa do pastor. Quando Deus me fez entender que eu precisava ser determinado, Ele mudaria a minha história, Ele mudaria a minha vida. Esses dias eu conversando com a minha filha, ela me agradecendo, porque uma vez eu fui matricular ela num colégio muito caro lá de Fortaleza, e o dono do colégio me humilhou na frente da minha filha, e eu comecei a chorar, porque ele disse: você pelo jeito não tem condição de pagar o colégio da sua filha. Eu saí de dentro daquele colégio, um dos melhores de Fortaleza, de cabeça baixa chorando, e a minha filha me viu chorando. Esses dias ela estava me mostrando os projetos dela de arquitetura. Está ficando famosa lá em Fortaleza, está ganhando muito dinheiro. Ela diz: pai, muito obrigado. Eu estava lembrando daquele dia, daquela humilhação que nós passamos. Esses dias, há 2 dias atrás, eu estava lá na UPA. Filho, nora e a outra filha também, que é médica, chegaram lá, todo mundo perguntando: o que é que o senhor tem? Como é que o senhor está? É determinação. É dizer: Deus, a minha vida é completamente sua, e eu quero para mim aquilo que eu sei que o Senhor quer. É a direção que o Senhor está dando. Então às vezes nós vamos precisar abrir mão de alguma coisa. Então seja determinado também em abrir mão. Deixa ir.
ou trazer para perto quem tem que vir para perto. Deus está falando, eu não sei por que Deus está falando assim, mas Deus está falando. Então o nome da terceira filha é Ogla. Diga comigo, Ogla. Ogla significa aquela que não anda com os pés amarrados. Quem que consegue andar com os pés amarrados? Quando Lázaro ressuscitou, Jesus olha aquela cena que ele sai atado, ele sai de dentro da sepultura manietado, um pano sobre a sua cabeça. O que é que Jesus diz para ele? Desatai-o e deixai-o ir. Ninguém consegue andar manietado. Essa é a grande obra do inimigo. A estratégia de Satanás é fadada, é sempre a mesma. Você já observou que cair em alguns pecados é igual um vício? A gente sempre cai nas mesmas falhas. Satanás nunca tem uma coisa nova, é sempre as mesmas falhas. E aí você começa, como é difícil tratar um pecado corriqueiro, uma circunstância que é corriqueira. A célula que a minha esposa faz, nós temos uma célula, estamos reunindo lá onde eu moro, e tem uma senhora que se converteu. E eu já observei aqui que alguns cariocas têm uma facilidade muito grande de falar palavrão. Às vezes conversando assim, solta um palavrão terrível na conversa assim. Às vezes eu entro no supermercado, eu vejo o pessoal conversando e falando cada palavrão assim, numa conversa simples. E ela estava lá na igreja e de repente teve um sorteio, e o número dela era o 61, saiu o 60. Ela disse um palavrão dentro da igreja. Ela está com 2 semanas que aceitou Jesus. E eu disse para minha esposa: filha, você tem que ter muita paciência com ela. Ela liga para minha esposa e ela fica horas e horas no telefone. Eu digo: tenha paciência, é a sua ovelhinha, cuide, ame, trate, mostre o caminho. Deus vai limpar, Deus vai fazer a obra. Aí dias atrás ela foi lá em casa, eu gosto muito dela. Ela disse assim: ô pastor, você já recebeu sua Bolsa Família? Porque os meninos me abençoam todo mês, né? Aí eu disse: eu não recebi ainda meu Bolsa Família. Então quando ela me vê, a primeira coisa que ela pergunta é se eu recebi o Bolsa Família dos meus filhos. E aí ela pegou um carinho por mim e pela minha esposa. E ela disse: muito obrigado. Olha só que coisa tremenda. Porque desde que eu os conheci, a minha vida mudou. Tem uma senhora que mora lá no condomínio onde eu moro, ela é espírita. Dias atrás ela chegou para minha esposa, ela está indo para a célula. Ela disse assim: ô pastora, eu estou com uma dúvida muito grande. Sobre o quê? Não, é porque eu estou no espiritismo. Lá no espiritismo o pessoal já me falou que eu não posso vir para cá, mas eu gosto tanto de estar aqui. Aí minha esposa sabiamente olhou para ela e disse assim: faça o que o teu coração está te dizendo para fazer. Porque ela sabia que ela já estava debaixo de uma palavra, e que o Espírito Santo iria trazer controle sobre a vida dela, sobre as emoções dela, para que ela viesse se curvar totalmente ao Senhor. Amém? Lá onde eu moro, irmãos, todo mundo sabe que eu sou crente. Eu falo com todo mundo. E em breve eu vou fazer uma célula de homens lá. E eu quero, em nome de Jesus, eu quero ganhar aquele condomínio ali para Jesus. Amém? Vamos para a quarta filha, para finalizar. O nome da quarta filha é Milca. Diga comigo, Milca. Milca significa aquela que tem autoridade. Milca era encostada a Tirza, que era caçula. Mas tem gente que é assim. A autoridade nem sempre está sobre o mais velho, irmão. Existem pessoas que são mais novas, que têm às vezes mais autoridade do que os mais velhos. Porque a autoridade é uma construção que se faz dia após dia. A autoridade é na caminhada. É algo que vai sendo enxertado aos poucos no caráter. As pessoas poderiam imaginar ou pensar melhor o quanto o sofrimento é a marca indelével que te deixa forte, que te deixa firme, que te dá autoridade. Porque você carrega consigo as marcas dos lugares por onde você passou, do bombardeio, dos tiros, das metralhadoras. Amém?
as cicatrizes no seu corpo falam forte, e isso te dá autoridade para falar, porque você superou. Amém? Sim ou não? É como subir uma montanha. Eu estava esses dias assistindo ali essa Serra do Vulcão, né? Serra do Vulcão, pertinho lá da minha casa. Aí eu disse, meu Deus, meu sonho era subir isso aí, mas eu não consigo chegar nem à metade. Eu não consigo, porque eu chegar lá, de lá eu vou para a eternidade, porque o coração não vai mesmo. Eu disse, eu não sei como Deus vai me levar ali em cima, eu quero ir lá em cima. Aí eu gosto muito de orar no monte. Aí eu vou no monte que tem aqui, que dá muita gente, e o carro sobe, aí fica lá em cima, né? Aí ali eu não tenho dificuldade. Eu gosto de orar às vezes lá no final da tarde, às vezes pela manhã, buscar a presença do Senhor. Então Milca, ela se muniu de autoridade, talvez por uma brecha na família. Às vezes alguém precisa falar com autoridade. Não tenha medo de usar o que Deus te deu. Não tenha medo de ser firme. Não tenha medo de ser forte. Mostre a sua fortaleza. Em outras palavras, eu diria a sua significância. Mas mostre a sua autoridade, a preparação que Deus te deu. Esteja firme. Abra sua boca no momento certo e feche-a no momento certo. Às vezes é melhor ouvir, às vezes é melhor ficar calado. Amém? Mas quando você falar, fale da autoridade do Espírito Santo. E aquelas irmãs, elas precisavam que alguém se levantasse com autoridade. Fique de pé que eu já vou concluir. O último nome é Tirza. Diga comigo, Tirza. Glória a Deus. Vamos lá mais uma vez? Tirza. Não, vamos fazer melhor. Quero que você decore esses nomes. Diga comigo: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Então Tirza era a filha caçula. E o significado da palavra Tirza é prazer, algo agradável. Quando os pais colocaram esse nome, com certeza eles viram nessa moça algo peculiar. Às vezes a gente só precisa esboçar um sorriso, ser agradável, sempre olhar se quem está atrás de nós tem prioridade. Nunca negue prioridade a ninguém. Isso acontece muito nas filas de supermercado. Às vezes você está lá, aí tem uma senhorinha lá atrás, com algo bem pequeno. Que custa você dizer: vem para cá, fica na minha frente. Eu disse para minha esposa que quando eu completar 60 anos, eu não vou abrir mão das minhas prioridades. Eu vou chegar nesses bancos aí, não quero nem saber. Eu tenho 60 anos, tenho prioridade. Vou logo atrás da minha vaguinha para botar lá no vidro do carro, ó, vaga de prioridade. Eu vou usar aquilo que Deus me deu, mas sendo agradável. Eu quero ser agradável para você. Eu tenho muitas falhas na minha vida. Eu vejo no apóstolo Delfino uma pessoa agradável, que eu me apeguei tanto a ele. Eu vou deixar ele na rodoviária e vou buscar. Já estou programando para ir buscar ele quando ele vir. Porque é muito bom você estar perto de pessoas agradáveis. Amém? Então, continue sendo essa pessoa agradável, aquela pessoa que todo mundo quer estar perto. Amém? Eu fui o primeiro pastor da família. E aí eu comecei a ser visto na minha família de uma forma diferente por ser pastor. E eu entendi que eu precisava honrar como pastor, para também ser honrado como pastor. Amém, queridos? Esse é um princípio poderoso. Amém? Seja agradável, seja aprazível, não seja iracundo.
Nunca chegue na igreja com cara de delegado. Está chovendo facão na sua cabeça, mas você está sorrindo. Está passando prova, dificuldade, irmão. Todo tipo de prova que um homem de Deus pode passar, eu já passei. Passei prova da panela, eu já passei prova de tudo. Mas eu me sinto hoje aprovado em tanta coisa. Mas eu tenho algumas que aqui e acolá o Espírito Santo tem que chegar aqui baixinho no meu ouvido e dizer: o velho homem está se manifestando. Tenha cuidado, vigia, fica calmo, respira fundo, conta até 10. Amém? Essa palavra que vem para mim também vem para a sua vida. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Espero em breve poder estar aqui. Amém, queridos? Essa é a terceira vez que eu ministro, compartilho essa mensagem sobre as filhas de Zelofiade. Amém? Curva sua cabeça, vamos agradecer. Senhor, muito obrigado. Obrigado por esta igreja. Senhor, a tua serva, quando ministrou o ofertório, ela falou que nós temos que também te agradecer na hora da prova, da luta, da dificuldade. Então receba a nossa gratidão, porque nós sabemos, ó Deus, que estamos vivos, estamos de pé. Talvez alguém aqui, Senhor, na tua casa, carregue consigo a responsabilidade do seu testemunho, da sua vida diária. E tantas coisas vêm para mudar quem nós somos. Então, Senhor, nos ajuda nesta noite. Queremos ser quem o Senhor quer que nós sejamos. Que a tua presença continue sobre as nossas vidas. E que o Senhor possa dar para nós aquilo que o mundo diz que não. Aquilo que gera impossibilidade na nossa mente e no nosso coração. Em o nome do Senhor, nós sabemos que Tu és o Deus do impossível. E assim nós cremos que a cura vai vir. As necessidades serão todas sanadas. As bênçãos se manifestarão. E nós entendemos que isso é só um tempo do Senhor para cada um de nós. Por isso, Senhor, eu creio que o Senhor já ouviu as nossas orações nesta casa, neste lugar. Pois estamos debaixo de uma ordem, de um davar de Deus para as nossas vidas, em o nome de Jesus. Elas foram com Moisés, e quando passaram para Moisés o problema, Moisés deixou elas lá fora e foi orar. A Bíblia não diz quantos dias Moisés demorou, mas era inverno, estava frio, e elas não arredaram o pé, ficaram esperando na porta da tenda que Moisés saísse. E aí, diz a palavra do Senhor, que quando Moisés aparece, ele aparece com a resposta. A resposta de Deus está chegando para a sua vida. Moisés olha para elas e diz assim: não há nada que possa impedir vocês de receber a herança. Casem com os primos, e a herança virá para a mão de vocês. E elas saíram dali felizes, porque sabiam que estavam debaixo de uma palavra, de um líder, de um homem de Deus, de alguém que orou e ouviu Deus falar. Deus abençoe.